Olá amigos, é uma alegria receber você aqui para juntos em mais um vídeo acompanhado um resumo do capítulo do livro O Grande Conflito. Nós iremos analisar hoje o capítulo 2, que tem como título A Perseguição. Mas antes de irmos aqui para o resumo do livro, se inscreva aí no nosso canal se não é inscrito ainda. Curta, compartilhe com os amigos para que essa mensagem chegue mais longe. Jesus ele alertou os seus discípulos que assim como ele foi perseguido, os discípulos também deveriam se preparar para enfrentar forte oposição de seus inimigos. Essa perseguição ela iniciou com os líderes judeus que fizeram forte oposição ali aos apóstolos, Nero, um imperador terrível de Roma, e ela percorreu os séculos ali, muitos séculos de perseguição, e claro, teve ali períodos de ápices. Os cristãos eram acusados falsamente de serem a causa de fomes, epidemias e terremotos. Em troca de dinheiro, informantes permaneciam apostos para atrair inocentes como se fossem os rebeldes e as pragas da sociedade. Muitos cristãos foram jogados às bestas selvagens ou queimados vivos em anfiteatros. Alguns foram crucificados, outros foram cobertos com pele de animais selvagens e lançados à arena para ser despedaçados por cães. Em festas públicas, vastas multidões se reuniam para divertir com a visão da agonia da morte dos cristãos e saudá-la com muito riso e aplauso. Infelizmente, Satanás ele conseguiu triunfos, entre aspas, mas o que ele não sabia ou não esperava, talvez, era que quanto mais oprimia, quanto mais perseguia os cristãos, mais o evangelho se multiplicava. Um certo cristão até falou que o sangue dos cristãos era como semente, né? Quanto mais eles eram mortos, mais o evangelho se multiplicava, a tal ponto que o cristianismo foi praticamente tomando conta do Império Romano. Foi então que Satanás ele teve uma ideia, diz o ditado, né? Já que você não pode vencê-los, una-se a eles. E aí o inimigo que uma vez tentou barrar o cristianismo pela força, ele se infiltra na igreja cristã, cessam as perseguições, o que leva a muito comodismo por parte de alguns, mas ao mesmo tempo, em troca, ele infiltra enganos, distorções da palavra de Deus, como a idolatria, o falso dia de adoração, entre outros enganos que vieram do paganismo para dentro do cristianismo. A igreja, apesar de prosperar financeiramente, ela enfraquece. Infelizmente, a igreja cristã perdeu o seu brilho, perdeu a sua simplicidade do evangelho e acabou sendo usada posteriormente como instrumento de perseguição aos verdadeiros e fiéis filhos e filhas de Deus que ainda preferiam obedecer aos reclames da palavra de Deus. É importante lembrar as palavras do apóstolo Paulo. Ele disse em 2 Timóteo 3,12: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aí Ellen G. White questiona: então por que a perseguição parece estar adormecida? E aí ela mesma responde aqui no livro O Grande Conflito, no final do capítulo 2, o único motivo é que a igreja se conformou ao padrão do mundo e por isso não desperta oposição. A religião em nossos dias não é a fé pura e santa de Cristo e de seus apóstolos. Como as pessoas são indiferentes às verdades da palavra de Deus, como há tão pouca espiritualidade vital dentro da igreja, o cristianismo é popular no mundo. É só ver o reavivamento da fé da igreja primitiva que os fogos da perseguição serão acesos novamente. Ellen White escreveu isso aqui há mais de um século atrás. Parece mais atual do que quando foi escrito. Hoje, como nunca antes, o cristianismo se amoldou tanto aos costumes e padrões desse mundo. Nós precisamos voltar para a mensagem verdadeira da palavra de Deus, para os ensinos bíblicos que muitas vezes são contrários, geralmente são contrários aos padrões desse mundo. Precisamos novamente voltar à pureza e simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.
se Deus quiser.